Então, pessoal, na nossa sequência de dúvidas entre patologias e cirurgia, nós vamos falar de uma coisa que o senso comum, nós como senso comum, sempre escutamos falar muito, que é a questão da hérnia de disco. E a minha primeira pergunta é, Dr. Henrique, toda hérnia de disco deve ser operada? Vamos lá, Rodrigo. Primeira coisa, a gente precisa definir o que é hérnia de disco. Então, existe muita tentativa de definição. Para a gente que é especialista e faz cirurgia, qual que é a hérnia de disco que a gente vai realmente considerar como cirúrgico, que a gente vai ficar preocupado? É aquela hérnia de disco, aquele fragmento, vou até mostrar aqui para vocês. Então, é aquele fragmento de disco, né? Então, isso aqui seria um disco, tá? Então, se esse disco ele solta algum fragmento e esse fragmento começa a machucar uma estrutura nervosa, seja um nervo ou seja a medula, se ele começa a machucar essa região, como é que a gente imagina? É que está pressionando. Se está pressionando essas estruturas, e são estruturas vivas, é porque está faltando oxigênio, está faltando nutrição para ela. Então, na nossa concepção, isso é uma hérnia de disco que a gente tem que ficar muito de olho. Porque o nervo ele é uma estrutura de condução de eletricidade. Então ele... Posso te interromper um pouquinho? Nesse momento, a gente já tem dor ou a gente não tem dor? Qual o momento que a gente pode identificar isso como dor ou não? Maravilha, ótimo. O disco, na verdade, ele não sente dor. O problema exato. O disco ele é um sistema de amortecimento biológico extremamente bem planejado pela natureza, que ele tem uma parte mais flexível interna e uma parte rígida externa. Só que de acordo com tendências genéticas, tipo físico, eventualmente efeitos ambientais, tipo de atividade que se desenvolve, né? Mas mais questão genética, essa estrutura de barreira externa ela pode começar a ficar fraquinha, né? Essa estrutura de barreira, e a estrutura interna ela começa a sair. Quando ela começa a sair, o organismo fala, opa, isso aqui não faz parte daqui. Ele começa a reagir com um processo inflamatório. E esse processo inflamatório exuberante que cria dor. Entendi. Mas o que é muito interessante, a grande maioria dos pacientes, das pessoas em geral, o próprio organismo ele possui recurso de fazer uma reabsorção desse fragmento e remodelar. É natural isso. É natural, existe um processo inflamatório natural, só que muitas vezes esse processo inflamatório ele é tão exuberante que ele começa a criar não só dor, mas ele começa a atrapalhar o processo de condução desses nervos. E uma vez que esses nervos eles começam a ter dificuldade de conduzir, o paciente começa a ter formigamentos, perda de força, alteração de sensibilidade, tato, dor, começa a ter dificuldade para poder controlar o movimento. Então tudo isso deve ser levado em consideração para poder indicar uma cirurgia. Entendi. Então quando a gente observa que esse processo inflamatório está muito exuberante, a gente está percebendo que existe uma tendência a esse nervo começar a ter fadiga, ele começar a ter falência da viabilidade, é quando a gente indica. E não necessariamente para dor. Então a dor é um dos fatores que leva a gente a indicar. A dor é uma consequência. Ele é uma consequência. Então deve sempre investigar antes. Então, o que eu já aprendi dos outros vídeos? Que não é lá nos 80, 90 anos que a gente tem que procurar um especialista da coluna. A gente está falando de pessoas aí de 50, 60 e 70 anos, inclusive meninas, né? Jovens, que ele falou dos vídeos anteriores, que vocês vão ver aí os outros vídeos, e que também não é um fenômeno de dor. A dor não pode ser a primeira causa, ela pode ser uma das causas, tá certo? Na verdade, ela é uma consequência, né? Ela é um sintoma, na maioria das vezes, né? E por isso que, uma coisa que é muito interessante, assim, que a hérnia de disco, o desgaste do disco, ele tem que ser diferenciado da hérnia verdadeiramente, da hérnia que está comprimindo estruturas nervosas, ou então tem hérnias ou problemas de discos que causam instabilidade ou dificuldade da movimentação. Então, a alteração do disco é um processo de desgaste natural. Então, da mesma forma que começam a aparecer rugas e o cabelo vai ficando branco, ou enfim, vão aparecendo sinais do desgaste, do envelhecimento, o disco também ele apresenta esses sinais, ou seja, a gente possui sinais internos de desgaste. E a gente não pode confundir isso, que é algo natural, né, com uma patologia da coluna, que é uma hérnia de disco que está machucando o nervo, que está instabilizando um segmento, ou então está machucando uma medula que pode gerar riscos de médio e longo prazo para esse paciente. Então a gente tem que tentar entender qual é esse paciente, que é a minoria, e esse paciente a gente precisa fazer intervenção.
Porque de uma maneira errada, da mesma forma que muita gente, não, eu tenho hernia de disco, eu preciso operar. Tá. Veja, não é. Mas tem gente também que fala, opa, peraí, hernia de disco jamais se opera. Então não é nenhum nem outro. Por isso que é sempre importante conversar com o seu médico, perguntar para ele se o seu caso é um caso que sim, dá para se fazer um tratamento clínico, ou se não, o seu caso é um caso que pode te gerar sequelas. Então, antes de vir a sequela, e sequela neurológica, a grande maioria é irreversível, então a gente tem que justamente saber qual é esse caso e a gente tem que saber ajudar esse paciente. Como o Dr. Henrique disse, procure o seu médico especialista nisso. Caso você não tenha um especialista, procure a gente ou o Dr. Henrique, que a gente vai linkar vocês para bater um papo e entender, porque isso é extremamente importante. É uma área que todos nós, como jovens de meia idade, gente de mais idade, terceira idade, tem o medo que a gente já falou de outros vídeos, a questão de ficar paraplégico ou tetraplégico. Mas é isso. Muito obrigado, Dr. Henrique. Só eu que agradeço mais uma vez. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para tirar.